Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos aqui na nossa 14ª aula deste módulo 4, certo? Já tem sido para mim um prazer grande falar aqui sobre esse comentário exegético, porque eu acho que ele é uma proposta diferente, é uma proposta que vai um pouco além da questão de fazer vídeo somente de teologia. Nós estamos aqui fazendo um comentário interativo. Se você não notou ainda, é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma análise exegética profunda, eu diria, com relação ao texto de 1 João. Isso é algo um pouco difícil de se ver por aí, e graças a Deus pela visão de poder colocar isso disponível, certo? Isso é algo muito importante. Enfim, então, nós na última aula, nós falamos e paramos um pouco aqui com relação à tradução, né, de que quem é o mentiroso. Nós, inclusive, chamamos a atenção aqui para ho pseustes, ho arnúmenos, ho antichristos, ho arnúmenos, ou seja, João está explicitando, especificando, exemplificando, enfim, a gente poderia usar outras palavras ainda, quem são aqueles com relação a quem se deve tomar cuidado dentro dessa análise aí que ele está fazendo. Ele está chamando a atenção desses irmãos. Lembra que João, em um certo momento, ele diz para que aqueles irmãos saibam que esta é a última hora. João faz com que aqueles irmãos acordem para a realidade de que há pessoas que querem negar que Jesus é o Cristo. E ele chama a atenção dizendo: essas pessoas são os anticristos. Podemos chamá-las de anticristos porque elas negam que Jesus é o Cristo. É o que a gente tem notado aqui. João, ele dessa forma abre os olhos daqueles irmãos para eles notarem quem são essas pessoas. Na verdade, antes mesmo desse texto, ele diz que aqueles irmãos, vou pegar minha água aqui, né? Ele diz que aqueles irmãos fazem o seguinte, eles dizem: eles poderiam dizer, João, mas nós já sabemos disso. E é como se João respondesse: sim, vocês já sabem disso. E é exatamente pelo fato de vocês saberem disso que eu estou falando com vocês. Estou falando com vocês que já sabem da verdade. Estou dizendo agora para vocês quem são aqueles com quem vocês têm que ter cuidado, porque a verdade vocês já sabem. Não vou ensinar para vocês mais o ABC do Evangelho. Vocês já conhecem que Jesus é o Cristo. Vocês não precisam ouvir mais sobre isso. É claro que a gente precisa ser relembrado em uma certa medida. A gente precisa ser reeducado, digamos assim, e de fato ser relembrado com relação àquilo que a gente aprende, aos fundamentos da fé. Não tem nenhum problema nisso, inclusive é necessário isso. Mas João, ele diz para aqueles irmãos: vocês já sabem, vocês têm a verdade, vocês têm a unção que vem do santo, vocês têm aquilo de que vocês precisam. Sendo assim, do que vocês precisam agora? Vocês precisam saber quem são aqueles que são chamados anticristos, ou seja, quem são os inimigos, aqueles que estão falando a falsidade para vocês e não a verdade. Nesse sentido, a gente começa aqui a nossa tradução quando ele diz: este é. Antes da gente falar de este é, quero chamar a atenção para o ponto e vírgula aqui. Se você não sabe, o ponto e vírgula no grego se trata de um ponto de interrogação. É isso mesmo, certo? Então, o ponto e vírgula no grego, ele significa o nosso ponto de interrogação. Sendo assim, esse ponto e vírgula está completando a pergunta aqui. Tis estin ho pseustes, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, ponto de interrogação. Então, já que a gente marcou aqui a interrogação, vamos aqui, ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação vem de onde? Vem aqui do ponto e vírgula, certo? Se você não sabia,
vale a pena aprender, certo? O ponto e vírgula no grego, ele significa o nosso ponto de interrogação. Algumas vezes nós temos um ponto alto no grego, que às vezes significa o nosso dois pontos ou o nosso ponto e vírgula. A gente tem a vírgula também, certo? Ela apareceu aqui nesse texto. Aqui, Ho Antichristos, temos uma vírgula aqui. São os pontos que a gente tem no grego. À medida que a gente for seguindo no texto, a gente fala sobre isso. Mas, a princípio, ponto e vírgula, lembra aí que é ponto de interrogação. E aí a gente tem Hutos estin ho Antichristos. A palavra Hutos, ela significa o nosso pronome demonstrativo na sua forma nominativa. Quanta gramática, professor! Me ajude aí, pois eu vou lhe ajudar. Hutos, ela significa a palavra este, ou seja, o nosso pronome demonstrativo, este. Lembrando que está aí na forma nominativa, por quê? Porque ela é o sujeito dessa frase. Que frase? Este é o, neste caso, né? Este é o anticristo. A palavra antichristos, ela é o complemento, digamos assim, dessa frase, melhor colocando, ele é o predicativo do sujeito. Então, Hutos está no nominativo. Este é Ho Antichristos. Ho Antichristos. A palavra Antichristos está na sua forma nominativa também, porque ela é o predicativo do sujeito. Este é Ho Antichristos, este é o anticristo. Lembrando, ela está no nominativo. O nominativo é a forma nominal, certo? A forma de substantivo, né? Para aqueles que normalmente vão ser sujeito ou predicativo do sujeito. Sendo ele predicativo do sujeito ou sujeito, neste caso aqui nós temos o estin, que é o verbo, como nós conhecemos no português, o bom e velho verbo de ligação. Sendo um verbo de ligação, o verbo estin, ele vai ser vai ligar aqui o antichristos como sendo predicativo do sujeito. Então, Hutos estin antichristos é o predicativo do sujeito de Hutos, certo? Predicativo do sujeito de Hutos. E, sendo assim, nós temos dessa forma o verbo estin, né? Como o verbo é, este é o anticristo. Vamos então traduzi-lo aqui, colocá-lo dessa forma. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Aí ele vai dizer, este é o anticristo. Este é o anticristo. E aí nós temos vírgula. É como se ele agora dissesse, quem é o anticristo? Este é o anticristo. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. Então João está fazendo um jogo aí de palavras para dizer que esse indivíduo que nega que Jesus é o Cristo, ele é uma pessoa com quem se deve ter muito cuidado. Então, novamente, a palavra arnúmenos, ela aparece para nós. Na última aula, nós falamos sobre a palavra arnúmenos como sendo a forma de particípio, né?
um particípio ligado a um artigo. Quando o particípio se liga a um artigo, ele se torna um verbo substantivado, e a nossa forma de substantivar um verbo no português com relação ao particípio grego é acrescentando a forma, certo? No português, se você assistiu a última aula, então tenta pensar aí qual é a forma que a gente usa aí. A gente usa quando a gente tem um artigo junto a um substantivo no particípio no grego, a gente utiliza a forma aquele que, certo? Então, a ideia é que este é o anticristo, aquele, vou colocar que está aqui na última linha, então vamos lá. Aquele que o verbo arnúmenos, se você lembra, ele é o verbo arneomai, ou seja, aquele que nega, é o mesmo verbo, então por isso eu estou mais adiantando, revisando mais do que propriamente explicando do zero, porque eu já expliquei isso. Então vamos lá, nós temos aqui o arnúmenos, aquele que nega, ton patera. E aí, o que é interessante, por que o verbo arnúmenos, sendo particípio, ele tem uma característica verbal e uma característica nominal? Ou seja, ele tem uma característica de verbo e uma característica de substantivo. Por quê? Porque quando ele tem uma característica de verbo, quando ele tem uma característica de substantivo, ele tem esse jeito assim, por exemplo, ele está no nominativo. Ele está no nominativo por quê? Porque ele é o sujeito dessa frase. Então vamos aqui prestar atenção com relação a isso. O arnúmenos é o sujeito, certo? Dessa frase aqui, ton patera kai ton huion. Ou seja, ele é o sujeito, então ele está no nominativo. Mas tem uma outra questão aqui, porque sendo sujeito é porque ele tem cara de substantivo, ele tem um jeito de substantivo. Mas tem um outro ponto que a gente não está lembrando aqui, é que nós temos a palavra ton patera. E a minha pergunta para você, se você já entendeu um pouquinho mais de grego e tal, você já estudou substantivos, é que a palavra ton patera, ela está em um caso específico do grego, que a gente já tem chamado muita atenção aqui. Essa formação aqui, ton, do seu artigo, diz pra gente que a sua forma é uma forma do acusativo. Ou seja, é aquele que nega, ton patera, ou seja, que nega. Lembra que patera, o que você imagina que é patera no grego? A palavra patera traz a ideia pra gente de pai, vem do substantivo pater. Então, ton patera, sendo o acusativo, a gente tem dessa forma o quê? A gente tem aquele que nega o pai, certo? Aquele que nega o pai. Melhor colocando aqui, já que estamos falando de Deus Pai, né? Então, aquele que nega o Pai. E a gente tem kai ton huion, aquele que nega o Pai, kai ton huion. Quem é huion? Ton huion. E o filho. Porque o verbo, aliás, o substantivo ton huion, novamente, ele está na sua forma. Se você vir aqui, a forma do artigo, ela é exatamente igual. Ou seja, nós estamos falando aqui de um outro substantivo, também no acusativo. E sendo o acusativo, ele é objeto direto. E sendo objeto direto, são objeto direto do verbo arnúmenos. E sendo assim, aquele que nega o pai. E aí a gente tem kai, que é a nossa partícula i, que aqui
vermelho, e Ton Huion e o Filho. Quem é o anticristo, senão aquele que nega... Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o antichristos, aquele que nega o Pai e o Filho. Assim, a gente tem essa formação aqui do versículo 20, certo? Que é, aliás, do versículo 22, que é esse versículo que tem essa parte aqui, várias vezes a palavra, né, um substantivo ligado a um artigo. Ho pseustes, ho arnúmenos, ho antichristos, ho arnúmenos. Só isso aí já dá uma sacada pra gente, né? Como eu já falei outras vezes, João está explicitando quem são aqueles com quem se deve tomar cuidado, certo? Muito bem. Tendo falado isso, vamos então para a análise, certo? A análise do versículo 22. Nós temos aqui, a gente começa aqui falando o seguinte: quem é o antigo mentiroso? Tis estin hoc seustis, quem é o mentiroso? Eime arnúmenos, senão aquele que nega. Hot Jesus, que Jesus, o questin hoc Christos, Jesus é o Cristo. Hutos, este, estin, é, ho antichristos, o anticristo. Ho arnúmenos, o que nega, ton patera, o pai, kai, e ton huion, o filho. Pronto. Rapidinho, tradução aí bem dinâmica para a gente poder seguir para a nossa análise. Primeira parte do versículo. Tis estin hoc seustis, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Aqui o mentiroso é identificado pela natureza da sua própria mentira. Então, a gente às vezes entende que o mentiroso é aquele que mente. Óbvio, né? Redundante, inclusive. Mentiroso é aquele que mente. Mas João identifica e define o mentiroso de uma forma diferente. Ele já identifica e define o mentiroso a partir da mentira básica dele, que é dizer que Jesus é o Cristo. Então ele já evita essa questão aí justamente para dizer, olha, esse aí é o mentiroso. Quem? Ele nega o Pai e o Filho. Pronto. Essa é a característica do mentiroso. Então ele identifica o mentiroso pela sua própria mentira, por aquilo que ele faz de mentiroso. E aí a gente pode notar então que qualquer um que negue que Jesus é o Cristo é um mentiroso. Logo depois ele utiliza inclusive uma palavra mais forte, né, que é antichristos. Mas por enquanto ele chega e diz, olha, esse aqui é o mentiroso. Quem é o mentiroso? É aquele que nega que Jesus é o Cristo. Pronto. E até então nós chegamos a ver até outras afirmações dos divisionistas, né? Por exemplo, até então nós vimos João mencionando alguns pontos que faziam a gente entender quem eram esses divisionistas. Quem eram eles? Em primeiro lugar, quando diz aqui no versículo 5 do capítulo 1, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Jesus é luz, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então, a gente já vai notando daí, se ele está dizendo que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, ele faz a gente entender que provavelmente João está falando de uma forma negativa acerca dessas pessoas, e essas pessoas diziam o quê? Provavelmente elas diziam que Deus, você pode viver para Deus de uma forma que não precise ser a partir de uma vida de santidade. E João já deixa claro para eles, olha, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e nele não há pecado. É como se ele dissesse, Deus odeia o pecado. Então, saia dessa vida aí, dessa vida de dizer que pode se viver para Deus sem temor a Ele. E logo no versículo 8 do capítulo 1, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, que a verdade não está em nós. Então, nessa afirmação aqui,
a gente vai vendo que não é somente uma possibilidade de viver sem uma vida santa propriamente colocado, mas além disso eles pareciam dizer que eles tinham uma vida tranquila diante de Deus, que eles não viam pecado em si mesmos. Provavelmente era isso que João estava colocando, porque lembra que as cartas elas têm características ocasionais, ou seja, elas estão respondendo a um problema específico. Estando resolvendo um problema específico, provavelmente o problema ao qual João está assim, desculpei por essa moto, tá? Provavelmente o problema com relação ao que João está enfrentando com aqueles irmãos é que eles diziam: olha, nós não temos pecado nenhum. Ou seja, essas pessoas, elas não se viam como pecadores, ou pelo menos tinham uma noção muito pequena, muito ínfima da sua própria pecaminosidade, ao ponto de quererem dizer que não tinham pecado. Um outro problema é quando ele diz aqui, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua própria palavra não está em nós. Então, ainda na argumentação de que aquelas pessoas não estavam entendendo o quanto elas eram pecadoras, João diz: olha, se você inclusive diz que você não tem pecado, você está fazendo de Deus um mentiroso. Acordem para a vida, para a seriedade daquilo do que essas pessoas estão falando. Olha, vocês estão dizendo que Deus é um mentiroso. É isso que vocês querem afirmar? É quase como se a gente estivesse puxando a orelha da pessoa e chamando a atenção dela mesmo. É isso que você está dizendo? Que Deus é um mentiroso? Porque é isso que você afirma quando você diz que quando você diz que não tem cometido pecado. E aí no versículo 6, ele diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar também assim como ele andou. Ou seja, aquelas pessoas não estavam vivendo como Jesus andou. Elas estavam dizendo que viviam com Jesus, mas não viviam como ele andou. Ou seja, a forma de eles viverem aquele ensino, ele implicava em uma vida de devassidão, uma vida de não busca pela santidade, não busca por um bom testemunho. Isso faz a gente até lembrar um pouco com relação... Uma vez eu vi o Augusto de Nicodemos falando sobre isso em algum vídeo, se eu não me engano. Ele disse que as pessoas que saem da igreja por motivos teológicos, normalmente não são por motivos teológicos. Normalmente a razão pela qual elas saem da igreja é um motivo pessoal. Às vezes elas querem se desviar da fé, às vezes elas têm um problema com um irmão ou com alguns irmãos, alguma coisa assim. E aí ela cria na cabeça dela uma teologia, ou segue uma teologia que alguém está falando e tal, e faz daquele ponto teológico, o escarcéu, a dificuldade pela qual ela: não, estou saindo da igreja, estou com um pensamento teológico diferente. Normalmente isso não cola. Normalmente o problema é porque as pessoas querem ver a vida de si mesmas e vão achar alguma razão para sair de lá. Normalmente os motivos teológicos não são a razão pela qual as pessoas saem da igreja. Não estou falando daqueles que saem da igreja por um motivo teológico, porque aquela igreja está pregando um falso evangelho. Aí tem que sair mesmo, né? Provavelmente é isso que você tem que fazer. Não estou falando disso, estou falando de uma igreja que prega a verdade e algumas pessoas saem de lá por motivos teológicos. Aí normalmente não é motivo teológico, tá? Como era o caso aqui, estavam querendo seguir uma teologia que fazia com que eles pudessem viver do jeito que quisessem, e ainda diziam: olha, nem temos pecado. Não é um motivo teológico, é um motivo de coração pecaminoso de quem não quer temer a Deus. Mas enfim, o texto também diz, né, aqui no caso 1 João 2,9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então, provavelmente também era uma teologia que mostrava que esses irmãos também eles tinham um problema sério com relação à própria comunhão com os santos.
parecia que era uma coisa difícil de eles entenderem, que eles precisavam viver em comunidade, servir a Deus naquela comunidade, a partir do temor do Senhor, enfim. Então, com isso a gente nota quais eram os elementos que pautavam aquela teologia e a prática, inclusive, daqueles que seguiam essa teologia. Na próxima aula a gente faz um pequeno resumo disso, segue adiante na nossa análise, ok? Valeu, um grande abraço, que Deus abençoe.